Bom dia, queridos amigos e irmãos. Hoje, propositadamente, não vou ler Fernando Pessoa, porque eu gostaria de tratar de um assunto que vem muito, digamos assim, estragando a nossa democracia, o medo se imperando entre o nosso povo, sobretudo aquelas pessoas que mais pensam, que se preocupam com isso. Porque tem muitas pessoas que, pelo fato de não terem algum conhecimento, o jurídico, o político, não estão preocupados com isso. Eu trouxe aqui Nietzsche, Sociedades Secretas, Maçonaria. Mais uma vez Nietzsche. A Vida Diária de Jesus. E Hitler e Nietzsche. Desculpem, eu estou um pouco nervoso, como podem ver. Até estou fazendo um check-up neurológico. Mas normalmente é assim, quando eu amanheço com as mãos tremendo, a voz quase desaparecendo. Então, eu estou um pouco emocionado. O que me traz concretamente a fazer esta live, como já disse, 2 episódios que me dói muito. Me dói muito dentro da minha moral. A primeira foi aquela intervenção na igreja de Nossa Senhora Aparecida, onde os bolsonaristas praticamente atrapalharam todo o ritual de uma igreja de tantos anos, ou melhor, de uma crença, uma fé de 2000 anos. E, sobretudo, aqueles pobres fervorosos que fazem uma romaria intensa, caminham para agradecer talvez um milagre, para professar a sua fé perante Nossa Senhora Aparecida, encontrada sua estátua dentro de um rio. Veja que coisa impressionante, eles jogaram a rede e quando puxaram veio a parte inferior da estátua de Nossa Senhora Aparecida, a original. Jogaram a rede pela segunda vez e veio a cabeça de Nossa Senhora. Representa, sim, este milagre e que fez com que até o Papa reconhecesse Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Eu concordo com todas as religiões e respeito a todas. Porque, na verdade, todo mundo tem o direito, somos todos iguais. E devemos professar a fé que a gente quiser e desejar.
seja o evangélico, seja o cristão, o bandista, cada um tem a sua expressão de acordo com as suas origens. E falando em origem, um outro fato que realmente também me indignou é o que se está banalizando, essa coisa do racismo. Seu Jorge, um compositor baiano, um homem íntegro, trabalhador, humilde, veio de classe humilde e foi, assim por dizer, acometido de um ato racista, ele e sua banda. São coisas incompreensíveis, mas isso está se explodindo. É no mundo todo. Eu diria apenas que eu estudei no direito, só existe uma raça, que é a raça humana. E os cientistas já provaram, se você não crê na Bíblia, onde fala em Gênesis, que Deus do barro fez o homem, e do homem tirou uma costela e fez a mulher, Adão e Eva. E para surpresa de todos nós, os cientistas, depois de estudar os genomas humanos, chegaram à conclusão que em todos nós existe um DNA comum, um gene comum a uma mesma pessoa. É incrível essa descoberta. Então, o que quer dizer com isso? Nós viemos de uma só mulher. A Bíblia pode ter fantasiado com essa história de Deus criar o barro, ou então Darwin, que diz que nós nascemos de uma sopa, onde foram se formando aminoácidos e fomos virando seres mais complexos. Eu não quero entrar no mérito dessa discussão. Porém, um fato é certo, nós somos todos iguais, não existe raça superior e raça inferior, como Hitler pregou. Nós somos uma raça só, apenas que os nossos ancestrais, os primeiros homens sapiens, que depois até se descobriu uma outra raça neandertal. Mas os homens sapiens, eles desenvolveram mais as suas inteligências e puderam sobreviver. Até que nós também temos genes dos nossos neandertais. O que a ciência conclui é que em algum momento o homem sapiens se misturou, entre aspas, também se cruzou com os neandertais. Mas eles vieram à extinção, como disse, porque eles não desenvolveram a sua sapiência, sua inteligência. E naquele tempo era muito difícil. Eles viviam da caça, coletando frutos, e corriam muitos riscos. O Homo sapiens, ao contrário, desenvolveu flechas, pedras, o fogo. Dizem que o fogo, inclusive, deu princípio, início do desenvolvimento da inteligência, porque eles comiam carne crua, eram indigestas, mas quando eles passaram a assar as suas carnes e tornar o alimento mais propício, o cérebro se desenvolveu, criou-se novos neurônios,
E veio o dom da fala, porque antes eles gesticulavam, eles não falavam, eles gesticulavam, entendeu? Como os macacos fazem hoje. Eles gesticulam e um entendia o outro através de gestos. Até que veio o desenvolvimento do cérebro, o crescimento do cérebro que proporcionou esse desenvolvimento da fala, do pensar, do agir. Agora, com relação, por que uns são negros, por que outros são brancos? É uma questão de pigmentação de pele. Como disse os nossos ancestrais, eles eram nômades. Na hora que acabava o alimento aqui, eles iam para outro lugar. Na hora que ficava ruim no outro lugar, ele ia para outro lugar. A terra, como era uma terra unificada, uma terra onde eles, porque eles não tinham conhecimento de navegação, eles andavam, perambulavam buscando lugares melhores. Então uns foram para o Polo Norte, onde quase não há sol. Outros foram para o Polo Sul, outros andaram, outros ficaram na África. E o que dá esse pigmento é a melamina. A melamina que cada um de nós traz. Se você se expõe mais ao sol, você tem mais melamina. Você fica mais negro. Se você, ao contrário, não toma sol, experimente ficar dentro de casa sem tomar sol. Você vai ficar branco. Seus olhos vão mudar de cor. Meu pai era loiro dos olhos azuis. Da parte de minha mãe, segundo ela, a avó dela foi pega a dente de cachorro no mato. Então, eu tenho sangue de índio também, além dos negros, porque no Brasil ninguém é branco. Nós, como disse, viemos de uma mesma mãe, de uma mesma matéria. O preconceito quer dizer um conceito pré-formado. E digo mais, em cima da nossa ignorância. Em cima da nossa... Eu tenho pessoas negras, aliás, diga-se de passagem, eu fui criado sempre por negras. Minha mãe tinha 3, uma era cozinheira, que a gente chamava de vó. Minha mãe botou a gente para chamar de vó, é sua avó. Portanto, eu cresci sem preconceito. Depois tinha uma segunda que era lavadeira e engomadeira, preta também. Porque antigamente as pessoas negras eram que se davam esses trabalhos, esses serviços. E tive uma outra, tudo simultâneo, eram 3 simultaneamente. E esta outra era arrumadeira. A minha avó só fazia cozinhar. A parte dela era cozinhar. A outra era lavar e passar. Uma vez por semana, ela fazia esse trabalho. E a outra era a arrumadeira, que ia todo dia fazer a arrumação. Éramos 5 filhos, mais 2 de parte de meu pai, 7 filhos. Então, graças a Deus, e minha mãe tratava elas tudo com amor. E esse amor ela passou para a gente. Eu tenho amigos negros que eu considero como irmãos. Amigos de verdade. Amigos solidários. Amigos de me convidar quase todo final de semana para ir comer na casa deles. E eles vêm na minha casa. São amigos. E não tenho distinção. E fico revoltado com essa discriminação. Eu fico revoltado. Eu quero ler um pouco. Eu estou tremendo e nervoso por isso.
Existe um paradoxo existe uma discussão se de fato Nietzsche inspirou o nazismo. De antemão, eu já li toda essa biografia. É um livrozinho de bolso. Eu tenho vários livros dele. Assim falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, essa coisa toda, né? Então, amigos e irmãos, desculpe por meu desabafo, mas são essas coisas que me entristecem. O Partido Nazista e seu programa de poder. Eu queria chamar a atenção a uma coisa. Estamos numa época muito polarizada. Nós estamos numa época muito polarizada. Mas, amigos, hoje não me agrada nem Lula e também Bolsonaro. Mas entre o menos pior, eu torço pela democracia. Eu já vivi na ditadura. Eu sou de 53. Getúlio Vargas se matou em 54, se não me engano. Foi também um ditador. Fechou o Congresso, fez tudo. E nós estamos vivendo um momento de medo, de terror. Esse presidente que está aí, eu digo, com um cinismo absoluto. O que é que este homem tinha que ir à igreja de Nossa Senhora Aparecida? Ele não é católico. Ele se batizou na igreja evangélica. Eu desconfio quando este homem foi a uma igreja. Agora, porque está na época da eleição, querendo fazer da religião um meio de conquistar votos. Eu acho que nós, como dizia Aristóteles, o homem é por natureza um animal político. Então nós que professamos qualquer fé, é um ato de cidadania você escolher o seu representante. Mas não se utilizar da religião, que são coisas completamente diferentes. A política é para cuidar dos homens, e a religião é para cuidar das almas. A política é quem vem resolver os nossos problemas sociais, a desigualdade, por exemplo. Entende? Enquanto a religião é o que nos leva a Deus, é o caminho, a religião, enquanto a política é o caminho que nos leva aos homens para que resolva os nossos problemas sociais, a religião é um caminho que nos leva à salvação, que nos leva a Deus. Portanto, não confunda alhos com bugalhos. A religião não pode se servir a isso. Temos igrejas sérias dentro dos evangélicos. Eu estou cansado de dizer isso aqui. Mas esses neopentecostais, eles querem se apoderar do poder. Como a democracia cai,
quando as suas instituições se enfraquecem e vivem batendo no judiciário. O Congresso Nacional está todo vendido para evitar o impeachment do presidente, que tem 150 lá, pedidos de impeachment. Eles venderam suas próprias almas, seus próprios deveres por dinheiro e se elegeram, a maioria deles, até gente que contribuiu com a morte pela Covid. É muito difícil você conviver nesse país hoje. Desde que esse homem entrou na presidência, não tem um dia que a gente tenha paz. A gente precisa de paz. Eu vou ler o programa de poder de Nietzsche, ou de Hitler, do nazi. O Partido dos Trabalhadores Alemães, Deutsche Arbeiterpartei, eu não sei ler alemão, portanto me desculpa aí, viu? O alemão. Foi fundado em janeiro de 1919 pelo ferroviário Antonio Drexler, que tinha uma política de antissemitismo. Semitismo vem da palavra sem, S-E-M, que quer dizer um grupo de pessoas que vieram do filho de Noé. Os judeus, por exemplo, são semitas. E logo de cara, esse programa já tinha por base a eliminação dos judeus por considerarem uma sub-raça. Que tinha uma política de antissemitismo, anticomunismo e o não cumprimento das condições opressivas do Tratado de Versalhes. Hitler assistiu pela primeira vez uma reunião do partido em setembro de 1919 e logo se filia à organização com o cartão de sócio número 7. Logo ele alcançaria a liderança da organização, que passaria a ser chamado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O jornal do partido era o Semanário Observador do Povo, editado pelo dramaturgo e poeta Dietrich Eckart, racista e nacionalista fanático, que seria uma das mais fortes influências o pensamento político de Hitler. Aqui eu chamaria a atenção já para um princípio de racista. Esse fundador desse partido era racista e nacionalista. A gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de muito nacionalismo. Tudo que termina em isto, essa coisa é exagerado, racismo, antissemitismo, não sei o quê, tudo isso em ismo é algo que soa ruim. A consigna principal do partido nazi era a Alemanha acima de tudo. Lembra alguma coisa a vocês? Pátria acima de tudo, Deus acima de todos. Não é o slogan da campanha de Bolsonaro? Todas as duas coisas estão erradas. Se você analisa o que é uma pátria é uma limitação geográfica. É uma limitação, um país, a pátria, é uma limitação geográfica. Enquanto nação
É um país com um povo. Então, você é a nação, você, nós somos a nação brasileira. Portanto, a pátria não está acima de nós que formamos essa pátria. Um outro equívoco é dizer que Deus está acima de todos. Isso é falso, isso é mentira. Deus está em nós. Jesus disse: o reino dos céus já está entre vós. Você entendeu? Deus anda no meio de nós. E aqui me lembra uma coisa: cuidado quando você encontrar um irmão de rua. Pode ser que Jesus esteja ali disfarçado naquela pessoa. No momento em que vivemos de tanta fome, de tanta miséria, de gente sem casa, pessoas com crianças de anos, de meses dormindo na rua. Cuidado, pode ser que Jesus esteja ali representado. Não os trate mal, não os façam mal. Se puder, ajude. Você vai ao supermercado, tem alguém... Eu costumo fazer isso, não quero dizer por arrogância ou isso. Mas pessoa, meu irmão, estou morrendo de fome. O que é que você deseja, amigo? Um pacote de bolacha, um litro de leite para eu levar para casa. Você entra no seu supermercado, compra o que você deseja e compra, sei lá, um pão, compra um leite, compra um pacote de biscoito e dá àquela pessoa, porque às vezes a gente desconfia assim, diz, o governo está dando aí dinheiro, para que esse povo fica pedindo esmola? Nem todos, coitado. Não tem casa para morar, não tem referência, às vezes não tem nem documento para fazer o CAD único. Então pense nisso. O programa político e econômico do Partido Nacional Socialista tinha 25 pontos básicos e pode ser sintetizados em 1. Reunião de todos os alemães na Grande Alemanha. 2. Absolvição do Tratado de Versalhes. 3. Reivindicação do espaço vital. 4. Definição de cidadão. Só quem for de sangue alemão. 5. Exclusão dos judeus da comunidade alemã. Então veja que já nasce com um propósito de excluir os judeus da Alemanha. 6. Quem não for cidadão, ou seja, quem não for puro sangue alemão, estará sujeito às leis dos estrangeiros. Quem não for cidadão poderá ser expulso no caso de o Estado não estar em condições de assegurar alimento à comunidade alemã. 8. Os cargos públicos estão reservados aos cidadãos. 9. Direito e dever de trabalho. 10. Abolição das rendas não derivadas do trabalho. 11. Eliminação da escravidão do interesse. 12. Confisco dos lucros de guerra. 13. Nacionalização das indústrias monopolistas. 14. Participação dos trabalhadores nos lucros das grandes empresas. 15. Incremento da previdência para a velhice. 16.
fortalecimento da classe média. 17, reforma agrária. 18, punição dos usuários, assambarcadores, traficantes do mercado negro com a pena de morte. 19, substituição do direito romano por um direito alemão. Aqui me lembra, nós temos na nossa Constituição, no nosso Código Penal, muito também do direito romano. Depois Hans Kelsen, que era alemão, ele criou outros tipos, e eu não sei se foi, que se chama o positivismo, de Hans Kelsen. E depois aderimos muitas coisas mas devemos muito ainda ao direito romano, francês. 19, substituição do direito romano, por direito alemão. 20, reforma da escola no sentido nacionalista, ou seja, só escola só para aqueles que fossem alemães. Esse vídeo acho que vai ficar comprido. Proteção da mãe e da criança. 22, criação de um exército popular. 23, limitação da liberdade de imprensa e da arte. Isso é importante, limitação da liberdade de imprensa e da arte. A gente, de vez em quando, ainda ontem, foi censurado alguma coisa aí, sabe, já uma pré-censura sobre o que você pode até falar. Liberdade de credo religioso, desde que não contrarie a moralidade da raça germânica. Quer dizer, todas as religiões, fora a religião alemã, germânica, estaria proibido. E, por fim, e 25, criação de uma forte autoridade central do Reich. Esse conteúdo vem do Que é Nazismo, de João Ribeiro Júnior. Tem o Golpe de Estado e Minha Luta. Eu não tenho esse livro, A Minha Luta, Mein Kampf, porque eu digo que eu vou ler. Eu até tive a oportunidade na Espanha, acho que em Madrid, de comprar esse livro. Mas eu digo, para que eu quero? Agora veja o tema do livro Mein Kampf. Minha Luta, Mein Kampf, que se transformou. Hitler, quando foi preso, ele foi condenado a 5 anos de cadeia por ele ter tentado aquele primeiro golpe numa cervejaria. Mas eles foram contidos e presos. Agora, o que é que ele tem por base? Deus. Bom, durante seu tempo de reclusão, Hitler ditou a Rudolf Hess seu livro Minha Luta, Mein Kampf, que se transformou em seu programa / filosofia para levar o Partido Nacional Socialista ao poder e depois a referência para o governo nazi e para toda a sociedade alemã. Minha Luta, cuja base fundamental é a interpretação do homem como um ser puramente natural, biologicamente determinado, inevitavelmente sujeito à lógica férrea da natureza, a quem tem de obedecer, caso deseje preservar ou aumentar sua força e ser fiel à sua natureza.
O livro se resume em 2 itens aqui que eu queria chegar: raça e terra. Então, o que queria Hitler? Recuperar as terras perdidas na guerra, na Primeira Guerra Mundial, as franco-prussianas, e ela ficou arrasada. A Alemanha ficou arrasada. E Hitler, num ato de vingança, primeiro aboliu o Tratado de Versalhes, que fazia essas separações de terra. O que esse menino está fazendo hoje? O da Rússia, como é o nome dele? Putin, que está fazendo hoje? Querendo tomar as terras da Ucrânia para se tornar novamente aquele império. Os pobrezinhos ucranianos estavam vivendo sua vida numa cidade tão linda, sobretudo no inverno. Era uma cidade linda, está acabando, destruindo tudo, o povo, todas as famílias se separaram, não sabem mais se estão vivos, se estão mortos. Um ditador, simplesmente um homem de uma cabeça deformada, com muito poder na mão. Ainda vai esse imbecil daqui para a Rússia dizer que apoiaria a Rússia. Arriscado até chegar a um nível de uma guerra mundial. Não é nada, não. Esses países que possuem ogivas nucleares têm poder de destruir o planeta por mais de 10 vezes, como se uma só já não bastasse. Por mais de 10 vezes. Não sei se é verdade, mas quando eu estudava lá o meu científico, um professor de física me disse que uma bomba de hidrogênio dividiria a Terra em 2 bandas. Não posso provar isso, nunca mais estudei, não sei, não ando. Eu prefiro não me atualizar com essas ignobias humanas. Para que tanta arma? Para que tanta ogiva nuclear? Para que tanta ambição? Eu não creio em Deus. Apesar de que lá tem a igreja ortodoxa, onde o chefe da igreja ortodoxa está dando todo o apoio a Putin. Ortodoxa é uma igreja que deriva da igreja católica, que celebra missas como a igreja católica, professa a mesma fé no mesmo Deus, na mesma Bíblia. E os fundamentos. O antissemitismo nazista eu já expliquei, né? Já temos uma ideia. A construção do superlativo do Führer e seu poder, onde ele não aboliu o parlamento, porém o parlamento serviria apenas como um conselho. Era um conselheiro que não decidia nada. Era o que ele dizia era lei. Eu acho que era Luís XV que dizia: eu sou a lei. Esse idiota também já disse que ele é a Constituição. Richard Wagner e sua influência sobre Hitler
o que fala aqui é que, de fato, desde a infância de Hitler, Hitler era um admirador de Wagner, porque Wagner Nietzsche também se tornou um grande amigo de Wagner, porque as óperas de Wagner eram muito famosas, porque tratava daqueles tempos épicos da Alemanha, onde tinham os seus mitos, as suas coisas, e a ópera de Wagner fala muito disso, dessa coisa, derramamento de sangue, de guerra, de não sei o quê, mas era tudo mitologia. Mas na cabeça de Hitler e Nietzsche, o Wagner era o homem que inspiraria o super-homem. O super-homem, e daí do super-homem de Hitler, ou de Nietzsche, o Hitler se fundamentou deste super-homem e queria criar uma raça ariana, ou seja, uma raça pura. Eu vou prosseguir aqui. O pensamento de Nietzsche. Nietzsche, em vida, Nietzsche não tinha nenhuma projeção como filósofo. Tanto que Wagner, no final, termina se apartando de Nietzsche. E era um de frequentar a casa do outro. Wagner se casa com Clara Schumann, que por sinal foi um ato um tanto assim aberrante. Ele praticamente tomou a esposa de Schumann. Acabei de tocar Schumann aqui. Schumann, com essa coisa, entrou em profunda depressão e foi terminar num hospício. Que o mesmo fim veio ter Nietzsche. Uma parte importante dizer aqui, ressaltar, que Nietzsche era filho de pastor e o seu primeiro desejo era se tornar um pastor. E ele se aprofundou na Bíblia, ia para as minas, as minerações, para pregar para os mineiros e tudo, ia esfarrapado, ia todo em forma de mendigo, forma suja, tudo. Porém, ele não teve sucesso. Ele, na verdade, ele não, academicamente falando, ele não se formou em filosofia. Ele era filólogo. Ele tratava de traduções, de palavras, dessas coisas, dentro da filologia. Porém, era um pensador. Era um pensador que escreveu vários aforismos, que juntando esses aforismos ia formando livros dentro das suas concepções do super-homem, da potência, né? Força de potência. Porém, ele não deu para isso, e o que ele fez? Ele começou a criticar a Igreja Católica. Ele era fissurado no Evangelho de São Mateus, a ponto de fazer uma declaração que é de deixar a gente maluco. Ele diz: Deus está morto. Deus está morto. Porque São Mateus narra toda a paixão de Cristo e a sua crucificação. E ele era fissurado nesse evangelho. Portanto, não resta dúvida que Nietzsche é hoje um dos filósofos mais discutidos, sobretudo entre a juventude. Mas eu acho que para você ler Nietzsche, você tem que ter uma base. Você tem que ter seus conceitos já formados. Eu leio Nietzsche, leio Schopenhauer, que era outro
outro ateu, Spinoza, que era um panteísta. Enfim, eu leio qualquer coisa que, aliás, eu chego num ponto. Voltemos aqui para a nossa política. O mal que está acontecendo entre nós é que existem duas bolhas. E um não lê o outro, e o outro não lê um. Só querem seguir os mesmos, ouvir as mesmas coisas. Não, para você tirar uma conclusão, um discernimento, você tem que ouvir todos os lados e não criar uma fuceira, sei lá como é que chama, aquele negócio que boi bota assim no boi para ele. Quando era criança, eu via muito, passava na cidade, aqueles boi tudo com aquelas caretas. Então você está seguindo como um boi com uma careta na cara, entendeu? Não olha para um lado, só olha para um lado, não olha para o outro, não pode. Não pode. Você tem que ler, ouvir ambas as partes, para daí você chegar a um discernimento. É este que me serve, é este que me interessa. E não ficar, eu sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, e morre, 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 morre. E não sai do ar. Einstein dizia que quem não muda de ideia é porque não tem inteligência. Não tem inteligência. Porque se você tem inteligência, se você é sábio, você reconhece que está errado e muda. E não fica naquele pragmatismo. Não, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso. O cara está ali ferrando. Está alinhando com o país. E você ainda acredita que este homem tenha boa fé? Eu duvido que ele saiba rezar um Pai Nosso. Eu duvido que ele saiba fazer um sinal da cruz completo. E isso cabe também dentro das igrejas neopentecostais. Sobretudo neopentecostais. Digamos que hoje seja um pastor, começou lá como um obreiro, fica ouvindo a repetição das mesmas coisas, das mesmas promessas, e ele vai fazendo uma lavagem cerebral e vai crescendo com aquilo, com aquilo, com aquilo. Depois não estuda teologia, não estuda filosofia e vira-se pastor. Gente, a Bíblia, aparentemente, é fácil de ser lida, mas não interpretada. Exagese, eu acho que chama, a interpretação bíblica exige estudo. Existe estudo. Agora veja, esses neopentecostais ficam só em cima do Velho Testamento. E Jesus veio para nos dar outra missão, outra: amai-vos uns aos outros. Agora eles ficam em cima de quem? Do Velho Testamento, porque lá no Velho Testamento tinha a questão do dízimo. Tem Jó, que ficou pobre, perdeu tudo e depois recuperou tudo, então eles aproveitam, tiram do conceito uma expressão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Grava isso e sai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Eu digo, graças a Deus eu conheci a verdade e saí
que eu, na época, fiz campanha severa, briguei até com um parente meu, primo, para defender esse animal. Olha o que ele diz sobre as venezuelanas. É um homem que não pensa e que diz tudo que vem na cabeça. Ou melhor, na boca. Porque da cabeça não deve vir nada que preste. Então, dando prosseguimento aqui, em vida Nietzsche praticamente foi inútil, como disse, ele combateu muito o cristianismo, o catolicismo sobretudo, e ele tinha uma irmã por nome Elizabeth Foster Nietzsche. Essa mulher, ela se tornou, porque em vida Nietzsche não chegou, ele mesmo pagava a publicação dos livros dele, acho que 40 livros, entendeu? E aí vendeu, de 40 vendeu 7, ele não tinha digamos assim, um conhecimento geral. Mas alguém fez uma crítica na obra dele, e aí Elizabeth, que era sua irmã, fez uma amizade com Hitler, inclusive lhe presenteou. Hitler teve 2 vezes visitando ela, e aí ele presenteou Hitler. Nesse tempo, Nietzsche já tinha morrido, ele morreu no hospício, abandonado por todos. Ele foi professor, inclusive, de filosofia. Ganhou uma bolsa. Ele era muito doente do estômago, né? Então ele ia para os lugares mais frios, Itália, esse lugar todo. E Elizabeth lhe presenteou a Hitler com a bengala de Nietzsche, porque uma vez que Hitler se tornou um admirador de Nietzsche, se apoderou desses manuscritos, adequou os manuscritos do Super-Homem ao arianismo, a raça ariana que Hitler queria criar. Inclusive, Elizabeth, aí ela deu esses manuscritos e Hitler, lá com suas coisas, transformou as ideias de Nietzsche para se adequar às suas ideias. Elizabeth era adepta ao nazismo, se casa com um nazista, um general nazista, e lideram a esse general lá no Paraguai, deram uma gleba de terra enorme, grande, queria pelo menos 100 famílias para dali surgir, fazer a nova raça, que seria a raça ariana. Mas só que foi decepcionante. Ele não conseguiu e terminou se matando. Mas dizer que Nietzsche teve influência, pode até ter tido involuntariamente, porque Nietzsche não era antissemita. Nietzsche não era antissemita. Já disse, Nietzsche foi anticristão, né? Combateu muito o cristianismo, inclusive com aquela frase horrorosa.
E eu vou terminar por aqui para não ficar muito comprido. Nietzsche e o antissemitismo. Vou ler literalmente. Aqui estão os judeus que foram salvos depois da Segunda Guerra Mundial. O que Nietzsche pensava do povo e da cultura judaica? Como ele se manifestava sobre o antissemitismo? Nada melhor que as próprias palavras do filósofo para entender sua posição. O que a Europa deve aos judeus? Já Nietzsche falando. Muitas coisas, boas e más. E antes de mais nada, uma coisa que tem do melhor e pior para dar. O estilo grandioso da moral, o terrível e a majestade de postulados imensos, de infinitos significados, todo o romantismo e o sublime dos problemas morais. E, consequentemente, a parte mais interessante, embaraçosa e procurada pelo caleidoscópio de seduções da vida, que ilumina com seus últimos clarões a céu o pôr do sol, talvez de nossa civilização europeia. Nós, artistas, entre os espectadores e os filósofos, nos sentimos reconhecidos por isso aos judeus. Ele continua. Esta passagem vem do livro Para Além do Bem e do Mal. Um aforismo, bem outro aforismo. Se tem, em resumo, qualquer acesso de imbecilidade, assim, por exemplo, os alemães da atualidade cultivaram a demência anti-francesa, outras a antissemita, a antipolaca, o romântico cristã, o wagneriana, a teutônica, a prussiana. Mas os judeus são incontestavelmente a raça mais vigorosa, mais tenaz e mais genuína que vive na Europa. Sabem caminhar nas piores condições e talvez muito melhor do que em condições favoráveis. E isto, quanto a tais virtudes, seria adequado afastar de todos os países os agitadores antissemitas. Também do livro Para Além do Bem e do Mal. Não faltam abortos de qualquer gênero, nem mesmo os antissemitas. Pobre Wagner, até onde chegara, fosse dar pelo menos em meio de suínos, mas entre alemães. Este Humano é outro livro dele. Diga-se de passagem que o problema dos judeus existe apenas no interior dos estados nacionais, na medida em que neles a sua energia e superior inteligência, o seu capital de espírito e de vontade, acumulado de geração em geração, em prolongada escala de sofrimento, devem preponderar numa escala que desperta inveja e ódio, de modo que em quase todas as nações de hoje, e tanto mais quanto mais nacionalistas é a pose que adotam. Aumenta a grosseria literária de conduzir os judeus ao matadouro, como bodes expiatórios de todos os males públicos e particulares. Um povo que não, sem a culpa de todos nós, teve a mais sofrida história entre todos os povos, e ao qual devemos o mais nobre dos homens, Cristo, o mais puro dos sábios, Spinoza, o mais poderoso dos livros e a lei moral mais eficaz do mundo. E, além disso, nos tempos mais sombrios da Idade Média, quando as nuvens asiáticas pesavam sobre a Europa, foram os livres pensadores, eruditos e médicos judeus que, nas mais duras condições pessoais, mantiveram firme
a bandeira das luzes e da independência intelectual, defendendo a Europa contra a Ásia. Humano, demasiado humano. Já estamos com pouco mais de 1 hora, eu acho que vou encerrar. Essa eleição é um desafio. Pense bem em quem você vai escolher. Eu digo de passagem, Lula não tem nenhum idealismo comunista. Porque a jogada da direita, extrema-direita, é dizer que se Lula for eleito, vai implantar o comunismo no Brasil. Isso é uma idiotice. Não existe mais comunismo em lugar nenhum. Nem na China. A China é capitalista. Existe o Partido Comunista, mas é capitalista. A teoria de Marx jamais poderá ser colocada em prática. É um estudo filosófico, é uma utopia que está num horizonte que você nunca jamais chegará. Então, não caiam nessas podridões teóricas. Dizer que votar em Lula está votando em comunismo, deixe de ser idiota. Isso é um jogo de palavras. O pior é se esse cara aí vencer o segundo turno. Eu não quero estar aqui na Terra para ver o que vai se dar. Tchau, obrigado.